Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma review de Duno Da-Vinci, feito em parceria com o time do canal Guiz Audio. Fone que o hype tá aqui em cima, eu tava muito curioso para ouvir. Primeiro porque é um fone da Duno, assim, tudo que é da Duno eu tenho curiosidade de ouvir, bicho, porque a Duno manda muito bem. Inclusive eu considero que a Duno é a fabricante com a melhor construção do mercado Hi-Fi. Junto a Fio e a Duno, ó, matam a pau quando o assunto é construção nas suas faixas de preço. E o Guiz Audio, porque assim, o Guiz Audio tem um bom gosto muito grande. Todos os fones até agora que o Guiz Audio lançou foram interessantes pra caramba, mas pra mim sempre faltava um pouquinho. O Galileu, achei um pouquinho escuro. O Chopin, o Chopin matou a pau em som, cara, só que era um fone muito desconfortável e mal construído pros meus ouvidos, é claro, né? E se tem alguém que podia fazer uma construção boa, é a Duno. Então, quando eu vi o Duno Da-Vinci, considerando que é um preço mais alto também, falei, cara, aqui pode sair uma coisa boa. Tanto é que muitas reviews estão sendo positivas, a galera tá curtindo o fone. E não à toa, cara, o fone é sensacional. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve caso não seja inscrito, né, cara? Pô, se tu não é inscrito ainda, faz o favor, vai contribuir muito com o meu trabalho. E começando, como sempre, com construção, Duno Da-Vinci custa $300, né? Pô, 300, barato, né? Quando a gente converte para o real, ficam R$1.600. E se joga uma remessa conforme em cima, são R$3.200. Então, veja o que $300 viram, né? Enfim, foi comprado por mim mesmo lá na loja da Hi-Fi Go, paguei R$160 de taxa, tá? Então eu vou deixar o link aí, quem se interessar, eu recomendo comprar pela Hi-Fi Go, é uma loja que está fora do remessa conforme. No meu caso eu fui taxado em R$160. Chegou em mais ou menos uns 20, 25 dias, demorou um pouquinho. Em construção, como eu ia dizendo, pô, a Duno mata a pau, cara, a construção é muito bem feita, mas eu acho que eles poderiam ter ido um pouquinho além, porque assim, existe um fone mais barato da própria Duno, o Duno Titan S2, que possui uma construção melhor, cara. O Duno Titan S2 é feito em metal e tem mais ponteiras. O restante da construção é basicamente igual, a mesma case, as ponteiras são quase iguais, apesar do Titan S2 ter mais ponteiras. Os dois têm cabos modulares, apesar de cabos diferentes. Então, pô, fone de $80 está com a construção do fone de $300. Isso eu não acho interessante. Mas quando você compara com a concorrência, que pra mim fica muito clara, Moondrop Blessing 3, TI Audio Hype 2 e em Canon 2, o Duno, na minha opinião, assim, não deve nada a ninguém. Todos esses fones possuem uma construção excelente e o Duno, pra mim, continua com a construção excelente. Em acessorização, para começo de conversa, ele já vem muito bem. A Duno sempre manda muito frufruzinho, acessório para você, cara. Vem escovinha para você limpar o fone, vem os adaptadores para o cabo que é modular. Na minha opinião, hoje na faixa de preço dos $300 é quase uma obrigatoriedade o cabo ser modular no fone, coisa que não é no Hype 2, né? Poderia ser. Vem com um monte de ponteira, se eu não me engano são 3 ou 4 sets de ponteiras com 3 pares cada uma. Vem com as ponteiras, por exemplo, Sound and Stage da Duno, vem com as Candy da Duno, que são ponteiras caras, são ponteiras que custam R$80 se você for comprar os sets separados. Não são ponteiras só para encher linguiça, são realmente ponteiras boas e que funcionam. Inclusive a Sound Stage funcionou muito bem em som pro Duno Da-Vinci, a gente vai falar disso em som, mas foram ponteiras muito bem-vindas, são ponteiras diferentes, são mais fininhas, são tipo um caninho. E, cara, eu adoro essas ponteiras para fones que tem o bocal curto, porque as ponteiras prolongam o bocal, né? Fazem o papel de prolongar a inserção do fone. Enfim, o cabo é muito bom, trabalha muito bem, a robustez é o suficiente para mim, não é extremamente robusto a ponto de ficar pesado, mas também não é franzino, e é um cabo modular. Cara, existe um problema com cabos modulares que às vezes você coloca o pininho ali e ele desencaixa, sabe? Você tá com o celular no bolso, com o dongle, com o que for, você puxa e desencaixa o pininho. Ao longo dos anos, dos meses, pode ir ficando frouxa aquela conexão e, pô, cai do cabo. E nisso a Duno fez um sistema, um mecanismo para travar que funciona muito bem, porque você conecta
né, encaixa e você rosqueia em cima. Então essa rosca faz o trabalho de segurar firme ali o conector no cabo. Então mataram a pau mais uma vez, melhoraram o que já era bom, o cabo modular. E quanto aos fones, cara, bom, beleza subjetiva, eu considero o Duno Da-Vinci bonito. Assim, não achei incrível o design, achei um pouquinho genérico, né? Não sei se é uma madeira estabilizada, mas parece que é, com uma cor bem quente, tipo a do wallpaper que tá ali, que condiz com o som do fone. O conforto é muito bom, o fone é bem leve, muito bem acabado, mas assim, me passa a impressão de não ser tão bem feita a resina do fone, quanto o processo do Moondrop Blessing 3 e principalmente do Hype 2. Quando eu olho o faceplate do Hype 2 em comparação, cara, parece que é um negócio muito mais bem feito, sabe? É difícil explicar, mostrando para vocês em vídeo, vocês talvez não percebam, mas quando você pega na mão, você olha pro Hype 2 e fala, pô, aqui tem mais qualidade. Me parece, pelo menos. Mas e aí, ele é bom? Antes de responder isso, se você não deixou o like lá atrás quando eu pedi, deixa agora e se inscreve agora novamente, se você estava distraído, porque a gente vai falar do som do Da-Vinci, cara, que tem um som sensacional. E não só isso, cara, eu acho que a Duno, o Gesaud, todo mundo que trabalhou nesse fone, acertou muito bem em uma coisa. Ele se difere muito do Blessing e se difere muito do Hype 2 e se difere o suficiente do Ian Canon 2. Então, ele entra numa lacuna que não tinha. Pra mim, o Da-Vinci beira um fone Basshead. Cara, ele tem bastante grave. Não só ele tem bastante grave, como pra mim, ele tem o melhor grave dessa faixa de preço. Geralmente, quando um fone tem muito grave, a qualidade cai. Sabe, é tipo, pô, tu ir metendo sal na batata frita, cara. Mais sal, mais sal. Ela vai ficar mais salgada. No caso, você mete grave no fone, ele vai ficar mais gravudo. Mas a qualidade do negócio começa a deteriorar, né, cara? Pô, você tá comendo uma salmoura daqui a pouco. Ou você tá ouvindo uma Saveiro rebaixada, que nem um certo fone que eu tenho aqui da QKZ para review. E não queremos isso, a gente quer quantidade e qualidade. Principalmente se você for um Basshead, é muito difícil, não sei se você vai concordar comigo, encontrar aquele fone que é socado de grave, mas grave de qualidade, porque você vai aumentando, aumenta a distorção harmônica, começa a sobrepor grave, começa a assumir com detalhamento de agudo. E o Da-Vinci, cara, é socado de grave, mas é um fone muito nítido, muito claro, muito controlado, até porque ele é um fone caro. Houve um trabalho, assim, extremamente bem feito nesse fone. Mesmo para a faixa de preço dos $300, esses graves em detalhamento, textura, considerando principalmente a quantidade de grave dele, impressionam. Impressionam. E os médios e agudos, cara, é aquilo que a gente já tem do Gesaud. Algo que eu encontrei principalmente no Chopin, algo calmo. Só que ele não soa xoxo como soou para mim no Galileu. Ele tem, assim... Como é que eu posso dizer? Ele é calmo, delicado, musical, mas todo o detalhamento tá ali, a separação instrumental é muito bonita, o palco, apesar de não ser gigantesco, a sensação de separação não ser extremamente gigantesca, tem uma sensação de camadas bem legal. Então, cara, ele soa pra mim um fone orgânico, natural, socado de grave. Começando com esses graves. Velho, subgrave ou médio grave, o que ele tem? Ele tem os dois. Ele estende muito pro subgrave, tem um peso e um preenchimento. Sim, sabe quando você tem aquele tambor, aquele bumbo, que, pô, cria a nota do grave e vai até o fundo. Vum. Sabe quando você joga uma pedra bem pesada na água e ouve o barulho da pedra caindo e vai até aquela profundidade do som? Então, o Gesaud vai para essa profundidade com esse fone. É impressionante, são subgraves muito, como é que eu posso dizer, cara? Realmente impactantes. Impactantes eu diria que são os médio graves, que tem muito impacto, mas são subgraves muito extensos realmente, cara. Eles vão até o final de cada nota grave, trazendo muito peso para a apresentação. Então é uma experiência bem legal. Como ele tem bastante médio grave também, ele não soa aquele grave que só aparece quando a música tem muito sub, sabe? Porque tem alguns fones que socam de subgrave, daí quando é um gênero moderno ele soa gravidão, quando é um gênero antigo parece que não tem grave nenhum, porque não tem médio grave. Então, o Da-Vinci também tem bastante médio grave e tem um médio grave com muito impacto.
E o médio grave aliado com subgraves dão uma textura muito grande para esses graves, cara. Quando você ouve um ronco de baixo, um tamborzão chinês, tem uma música, como é que é o nome? The Quiet Duel, acho que é o nome. Eu vou deixar aí pra vocês. Se eu não lembrar o nome, eu vou deixar aí pra vocês de qualquer jeito e vocês veem. Que é uns tamborzão chinês, nervosão, cara. E você ouve cada textura de cada batida com muito impacto. Então, o que eu posso dizer, cara? Além disso, tem velocidade, tem detalhamento. É tudo o que um bass head quer. Quantidade em subgrave, quantidade em médio grave, profundidade em subgrave, impacto em médio grave, textura nos dois, velocidade para não embolar e não invadir tantos médios, tá? Tem tudo o que um bass head quer. Cara, assim, pro meu gosto, ele passa do ponto muitas vezes. Eu prefiro algo com um pouco menos de grave, até porque minha referência hoje em dia está sendo cada vez com menos grave. Eu tô ouvindo um drop para, que tem pouco grave, o Philips SHP 9500, que não tem tanto subgrave. Então, quando eu vou para um in-ear desse calibre, eu sinto aquela massa de grave e eu prefiro um pouquinho menos. Outro ponto desses graves é a amplificação, tá? O fone é fácil de tocar, mas principalmente os graves reagem à amplificação. Não tá aqui, mas eu tô ouvindo ele principalmente no LG V60, que é um celular que tem um Quad DAC, e você pode puxar aqui ele e ativar e desativar o Quad DAC em tempo real. Então você ouve na hora a diferença do Quad DAC. E bicho, quando eu ativo o Quad DAC, o volume nem aumenta, mas a profundidade, o peso, tudo melhora muito. E daí você pode falar, mas é por causa do Quad DAC do V60 ser bem melhor. Então, com muitos fones, eu não sinto diferença nenhuma. Eu mudo ali e fico, porra, não mudou nada, não mudou nada. Mas com o Da-Vinci foi o fone que até agora eu vi que mais impacta quando você muda e impacta nos graves. No K5 Pro também ali, cara, dá pra você ouvir no ganho baixo, médio e alto. No ganho baixo para o médio, você nota na hora o quanto o impacto em grave aumenta. Então tenha uma atenção com a amplificação com esse fone, porque ele brilha mais nos graves quando melhor amplificado. Cara, eu acho que eu tô uns 5 minutos falando de grave, porque é a estrela do show desse fone. Se você for comprar esse fone, vai ser por causa do grave. Mas os médios e agudos são muito bons. Os médios, cara, são interessantes porque eles têm corpo. Não tem um Pinaguen gritão, tem um Pinaguen calmo, assim como o Yain Canon 2. São médios mais doces, mais musicais, mais quentes, mais preenchidos. É o melhor tipo de médio que pra mim existe, cara. É o médio mais realista. Você consegue ouvir todo o calor da voz, todo o peso da voz quando ela tem, por conta desses médio graves que se alinham aos médios, cara. Ele tem muita textura em grave, então vozes mais graves trazem muita textura, muita informação. Vozes mais finas, delicadas, vozes femininas nunca passam do ponto, mas são muito detalhadas ainda. Cara, os médios são um deleite, bicho. Poderia ser um pouco mais detalhado, o Blessing é mais detalhado nesse ponto, o Hype 2 também, mas é por questão de eles jogarem o Pinaguen mais pra cima. Então eles te dão um detalhamento imediato mais pra frente, mas eu troco qualquer dia esse detalhamento pela calma e organicidade do Da-Vinci, tá? Quando o assunto são agudos, a gente continua com a trend, cara. Agudos que nunca ofendem, mas pra mim nunca faltam. É um fone calmo, pra quem gosta de muita energia, que é um fone em V, ele não vai ser isso. Ele tem muita energia no grave, mas o agudo dele é mais calmo, mais polido. Tem um nível de refino muito alto, a separação instrumental é absurda, cara. Quando você começa a ouvir algo com uma separação maior, ele começa a dividir, assim, ó, é coisa linda. Tava ouvindo Zé Ramalho, a terceira lâmina, acho que é a terceira lâmina. Cara, o detalhamento dos agudos é muito alto. Quando você compara com o Hype 2 ou com um Drop Blessing, esses fones vão ter um detalhamento imediato maior, porque eles jogam mais na sua cara os agudos, então você tem uma sensação de nitidez mais alta. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui com a câmera, cara. Pegar e fazer isso aqui vai te dar a impressão de que tudo tá mais claro, você tá vendo mais, mas na verdade, do jeito que tá aqui, tá mais natural. E se você prestar um pouco mais de atenção, você vê mais, entendeu? A questão do Da-Vinci é essa, ele não joga o detalhamento tão na sua cara, apesar de ser um fone mega detalhado, mas eu tô comparando com fones mais detalhados ainda, né? Mas se você tiver numa audição ativa, ouvindo, prestando atenção, tudo tá ali, tá tudo ali, ele só não joga na sua cara. O palco não é tão amplo, tá? O Hype 2 e principalmente o Blessing tem palcos maiores.
Nesse ponto ele poderia fazer melhor se ele tivesse mais extensão de agudo. Acho que é a minha única crítica. Eu particularmente gostaria de um pouquinho menos de grave, um pouquinho mais de extensão agudo. Mas daí seria um fone feito em parceria comigo, não feito em parceria com o Giz Audio. É simplesmente questão de gosto. Porque para a proposta desse fone o tuning tá perfeito, tá? Poderia ter um pouco mais de palco, mas o palco que tem aqui tem muita profundidade, tem uma sensação de separação, tem uma lateralidade legal, você consegue ouvir um pouquinho na esquerda, um pouquinho na direita, um pouquinho na frente, um pouquinho mais para frente. Então, apesar do palco ser mais redondinho, ele é tipo uma cebolinha, tem várias camadas, tá? É bem gostoso para quem gosta de cebola, para quem não gosta igual eu não vai ser tão gostoso. E para fechar o vídeo, cara, eu acho que é muito importante comparações, apesar de eu estar comparando ele com o Hype 2 e o Blessing o tempo todo, uma comparação um pouco mais direta. O Blessing 2 e Blessing 3, que é um pouco melhor que o Blessing 2, vão ser fones mais analíticos. Vão para uma linha mais neutra, fria, enquanto o DaVinci é um orgânico quente com bastante grave. Então se você quer algo analítico, mais detalhamento, se você quer jogar competitivo, cara, eu iria no Blessing. O problema do Blessing é que é desconfortável pra caramba, o fone é gigantesco para os meus ouvidos, não rola. Comparando com o Hype 2, cara, são diferentes. O Hype 2 é um fone enérgico, tem bastante grave, mas tem menos que o DaVinci, principalmente menos médio grave. Então você sente que ele tem menos impacto, que ele tem um grave menos gordo. Apesar do Hype 2, para mim o Hype 2 está com uma quantidade muito saudável de graves, o Duno passa um pouquinho, mas eu prefiro os médios do DaVinci, porque os médios do DaVinci têm peso e corpo, enquanto o do Hype 2 são um pouco mais finos e focado em médio agudos, trazendo vozes femininas mais para frente, guitarras, acordes. No geral, o Hype 2 soa mais detalhado também e tem agudos melhores, mais extensos, mais detalhados. Eu, Rodrigo Esser, prefiro o Hype 2 ainda, mas eu entendo que metade da população vai preferir o Hype 2, metade vai preferir o Duno DaVinci. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Se você botasse os 230 milhões de brasileiros para ouvir os dois, mais ou menos 115 milhões iam preferir o DaVinci, 115 o Hype 2. O Yankee Canon 2 vai para uma linha quente e musical também, assim como o DaVinci, só que com menos graves também. Então, é mais uma opção. Você quer um pouquinho menos grave? Tem o Canon 2. Mas, no geral, eu acho a qualidade de timbre, detalhamento e tudo mais do DaVinci ainda superiores. Então, talvez compense pegar o DaVinci e diminuir um pouquinho o grave na equalização, se você não quiser tanto. Outra dica para vocês, as ponteiras Sounding Stages que vem com ele, coloquei, domam bastante os graves, tá? Diminuíram consideravelmente a quantidade de graves e para mim ficou uma audição mais assertiva. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Tô até com a garganta doendo de tanto falar. Falando aqui igual homem da cobra, né? Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!